Fala galerinha, tudo beleza com vocês? Bora falar aí do mercado, como é que foi hoje, o que fez, o que não fez, pra gente já deixar o gráfico nosso com as marcações feitas e também bater um papo, dizer aí, entender o que aconteceu hoje. Então, pra gente aí já deixar as marcações no gráfico, ok. Antes, né, já deixa aquele like, curte. Hoje o dia foi muito legal. Teve a oportunidade de vocês acompanharem aí na sala ao vivo, porque quem ainda não sabe, todas as terças-feiras, das 10 às 11 da manhã, eu deixo a sala ao vivo aberta no YouTube, para que vocês possam entender o conceito e ver como é que funciona. Então, ali hoje teve a abertura da sala das 10 às 11. Não deu oportunidade nenhuma o tempo que a gente estava ali, mas tudo em cima do nosso contexto. Depois a gente teve a operação, né? Acabei fazendo 3 compras, tomei stop em uma, 2 me tiraram na proteção e depois eu fiz uma venda que aí acabei tendo gain e recuperando o stop, e aí foi aquele resultado que eu mostrei ali no Instagram de 112, 114 reais, dependendo da conta, né? Hoje foram 4 contas que eu operei. Tava um dia muito ruim porque o mercado simplesmente desceu direto, e aí eu resolvi não arriscar muito, mas foi um dia bom, porque o aprendizado e a interatividade na sala foi muito legal, porque o intuito dela é justamente isso, a galera aprender, entender a leitura de mercado e não ficar dependendo de call, né? Tanto é que teve quem comprou e bateu meta, teve quem vendeu e bateu meta. Tudo isso acontece porque tem o contexto, tem a leitura, e aí o momento da operação é cada um que tem que saber o seu, né? E isso é legal, porque te desenvolve e não te faz ficar dependente de call ou dependente de operação de terceiro. Você vai conseguir fazer o teu resultado sozinho. E se você quiser ver como foi, eu vou deixar o card aqui da sala ao vivo hoje. É 1 hora o vídeo, dá para você entender toda a leitura de mercado que a gente faz no início, as marcações, como que a gente interpreta a leitura do gráfico, tudo de uma forma organizada, para você entender como funciona, beleza? Então bora falar do gráfico. Vamos dar uma olhadinha aqui no índice. O índice hoje teve um movimento meio travado, né? O range dele também pudera, né? Depois do tempo que ele andou, foi só 1.500 pontos hoje de range, mas não deixa de ter dado oportunidade, né? A questão é, eu vi ali o pessoal, confesso a vocês, tenho acompanhado cada vez menos a B3, tenho tido cada vez menos paciência com a B3. Inclusive, hoje a minha operação no dólar durou alguns minutos. Eu peguei 115 reais, que foi só um reteste que o preço fez. Eu fechei a plataforma e fui me dedicar a fazer os estudos do Nasdaq e me preparar para a sala, porque o negócio tá sendo muito mais vantajoso. E é o que eu falo para a galera. A turma fica aí o dia inteiro, nada contra a galera que faz isso, mas o povo fica o dia inteiro camelando no índice, faz quase que trade CLT, passa o dia inteiro olhando o gráfico, o dia inteiro caçando coisa, tentando entender o que está acontecendo, ao invés de você pegar e ganhar dinheiro no mercado mais objetivo e muito mais lucrativo. Então, respeito o índice, mas eu abandonei o índice já desde o ano passado, vocês sabem disso, estou operando dólar. E mesmo assim, sem paciência. Eu opero assim, ó, por operar, por conta das contas da MIDI, né? Mas não tô fazendo muita questão de ficar procurando operação mais em dólar, não. Meu negócio tá virando completamente a chave pro mercado americano, que eu acho que muita gente deveria refletir a respeito disso, tá? Mas vamos lá falar sobre o índice aqui, ó. A gente tinha aqui essa região da liquidez externa. E hoje, essa é a armadilha que o índice faz, ó. Ele abre o mercado colocando todo mundo na venda e depois volta deixando toda a galera presa na venda aqui no topo, porque não tinham entendido a manipulação aqui embaixo, né? Claro, quem faz o treinamento, quem conhece do conceito de Smart Money, sabe dessa manipulação, né? E sabe que antes do preço fazer uma manipulação e uma quebra, a gente não tem venda, a gente segue o fluxo, né? Por isso, inclusive, que na sala hoje a gente estava esperando por compras, só que a gente não fez compras enquanto o fluxo não virou. E mesmo assim,
nas primeiras oportunidades, o preço ainda veio nos tirar no 0 a 0, por quê? Porque ainda tinha volume vendedor entrando. E aí foi depois à tarde que ele deu uma movimentada ali para cima, mas foi um dia cansativo. Se você não tem o contexto, entende e tem um bom gerenciamento, hoje era dia que a galera tinha arrebentado conta, porque o preço foi realmente complexo no Nasdaq. Mas aqui, falando em índice, o que a gente tem aqui, ó? Vamos lá. O preço está fazendo essa mitigação, né? Agora tá deixando esses topinhos. Vocês estão vendo que ele deixa um martelo, ameaça na venda e estopa, ameaça na venda e estopa. Ele só tá juntando liquidez nessa região aqui, ó, para depois voltar e fazer a correção, tá? Não se iludam que o índice vai subir mais 5.000 pontos direto, porque não vai. Ele tá favorável? Tá bem o movimento de alta? Tá. Só que ele precisa fazer uma correção aí, e uma correção saudável de pelo menos uns 3.000 pontos, aí, 3, 4.000 pontos, né? O 128 mil, que é 4.000 pontos e 4.500 pontos, tá na metade do caminho, né? Então, porque agora ele já tá muito caro para comprar. Então agora o índice é aquele ativo que agora o ideal é você esperar por uma movimentação de quebra, tá? Para fazer alguma coisa. E a gente tem aqui, ó, justamente o que? Essa linha de proteção, tá? Que é a linha que precisa ser rompida para o preço reverter, tá? Enquanto essa linha aqui não for revertida, não for rompida, a gente não pensa em venda, tá? Qualquer venda, mesmo que quebre uma estrutura aqui dentro, vocês têm que entender que ela tem um alvo curto. A partir do momento que ele quebra essa estrutura e volta, aí você tem alvos maiores. Mas enquanto ele estiver aqui, não. A estrutura que manda é essa daqui, tá? Então, muito cuidado nisso aí. Até mesmo porque eu não tenho fundo em lugar nenhum aqui, né? O mais próximo que eu tenho de um fundo é essa situação aqui. O resto ali para trás são só bases, são só reacumulações que o preço fez, né? Então, muito cuidado aí nesse movimento. O que a gente tem aqui então, o range que a gente está olhando é esse carinha aqui, ó. Ali em cima para dar continuidade, e a parte de baixo ali que teria que ser perdida para poder confirmar aí uma venda. E aí sim você ter um movimento de pullback desse preço com a perda dessa estrutura aqui, tá? Antes disso, é complicado você arriscar pensar em vendas aqui com o preço simplesmente subindo. Beleza? Então, essa visão que vocês precisam ter. Não adianta eu ficar marcando região aqui, porque vocês têm que trabalhar em cima da quebra de estrutura. Tá? Tem a quebra da estrutura e a captura de liquidez interna. Então, a liquidez interna está aqui, liquidez externa está aqui. Capturou a liquidez interna, voltou, foi para novo ponto de liquidez interna e aí volta para a liquidez externa. Esse é o caminho natural que o preço teria que seguir. Se o índice vai fazer isso, a gente não sabe, tá? Bora falar do dólar. Ó. O dólar foi mais um dia de queda. Foi aqui que eu fiz a minha venda. Logo na abertura, ele abriu, subiu aqui nesse order block, eu fiz uma venda até a mínima do dia. Fiz um tiro curtinho aqui, depois ele até foi embora fechar o gap lá, mas eu acabei fechando antes a operação, tá? Então, o que a gente tem aqui no dólar agora? Ó? O dólar ele teve um rompimento de fundo, né? Um BOS aqui. Eu tenho aqui nessa região a quebra de estrutura, né, o Market Shift Structure, né, a quebra da estrutura que precisa ser feita, ou seja, essa é a área protegida do 15 minutos. Enquanto o preço estiver abaixo dela, eu vou estar olhando para vendas, né? Então, enquanto isso, a gente está olhando para venda. Para eu olhar para compra, o preço precisa perder aqui, voltar, e aí sim vai me dar uma compra até os próximos pontos de liquidez, tá? Então, assim, percebam, aqui a gente já teve um rompimento um pouco mais fraco,
Porém, essa descida não acabou ainda. Vai depender da abertura amanhã. Se amanhã a abertura voltar aqui, vamos ficar atentos, porque nessa região aqui é uma região de mitigação. Eu não tive imbalance, eu não tive desequilíbrio de preço. Então, isso sugere que o preço fez uma mitigação para chegar nesse fundo, para depois poder fazer o movimento. Olha a diferença que é o movimento limpo, tá vendo? O movimento de queda limpo. E aqui nós temos um movimento mitigado, tem um movimento brigado, judiado, né? Não tem nenhum candle assim, de força para a gente estar analisando, para a gente estar olhando com carinho, né? Aqui a liquidez já foi pega, ó. O preço perdeu o fundo, voltou e deu a venda até o fundo. Então agora a gente está aqui esperando por uma movimentação. Se ele perder esse fundo aqui, aí a gente pode ter uma continuidade. E aqui a gente tem um ponto de liquidez, ó, nessa regiãozinha aqui, tá? Esse ponto aqui a gente consegue deixar marcado para vocês entenderem essa movimentação do preço, ó. Se ele tiver aqui abaixo desse candle, melhor ainda, tá? Porque ele vai dando continuidade na tendência vendedora, porque aqui eu tenho um drop, base drop. Então, essa base aqui é o ponto que tem que segurar o preço. Se o preço ameaçar passar para o lado de cima, aí nós podemos ter uma inversão de polaridade. Essa inversão de polaridade eu tenho aqui o Change State of Delivery, que é os 3 candles de força que geraram o fundo, e se eles forem rompidos, eu tenho uma possível compra nessa volta, beleza? Então, em dólar, isso é a visão aí que a gente tem para amanhã. Opa! Vamos olhar o Nasdaq, vamos olhar o gráfico de 1 hora, só para vocês entenderem, né? Nasdaq 1 hora a gente está olhando esse range aqui. Por que a gente estava falando a questão de compras perigosas? Porque assim, ó, a gente tinha um ponto de compra aqui, que ele passou batido e aí já acaba invalidando. Ou seja, busca liquidez, tem liquidez aqui, e aí eu tenho o ponto de extremidade aqui, ó, que é onde a gente tem o reteste dessa região, tá? Então, por isso que o preço ainda não teve força para subir daqui. Porque quando a gente pega a Fibo e marca daqui de baixo até a parte de cima, vocês vão ver que o preço, no final da descida, ele chegou no 50%. Só que onde que é o meu principal ponto que eu vou estar pensando em compras? É nessa região aqui, ó, tá? Ali perto entre os 70, ali perto dos 70% dessa queda. Então, com isso a gente entende que o preço ainda fez um drop, uma base, e eu ainda posso ter um movimento aqui antes de qualquer subida, tá? Então, ou até mesmo dele vir retestar essa liquidez externa, tá? Porque aqui nós temos uma liquidez interna. Então, se ele capturou a liquidez interna, o próximo ponto de reteste é a liquidez externa. Então, aqui, nesse ponto aqui, vocês teriam que ficar bem atentos aí para ver o que aconteceu. Beleza? Então, galerinha, era isso. Mais uma vez, valeu. Espero que vocês tenham gostado aí de mais esse estudo. Então, todos aí um bom descanso, um excelente pregão amanhã e até mais.